Eu garanto que vocês vão gostar do conteúdo de hoje. Não é um conteúdo cansativo, tá bom? É um conteúdo bem tranquilo, na verdade. E é um conteúdo que vai ajudar muito você a compreender a, a relação em que você tem com a realidade, certo? Vamos lá. O Brasil é uma cultura que foi criada já a partir do século XVI e o Brasil tem características únicas, como qualquer país tem suas características únicas. O Brasil, no entanto, é uma espécie de continuidade da Idade Média em vários aspectos, seja porque nós somos herdeiros da sagrada tradição católica, seja porque quem chegou aqui eram pessoas medievais, não é? Eram os portugueses, mas quando eles chegaram aqui, eles encontraram outra civilização que já existia. O encontro não foi pacífico, a gente sabe, tem muitas pessoas de Portugal nos ouvindo, né? O encontro que aconteceu aqui no século XVI foi sangrento, matou as pessoas, tentou escravizar. Tem gente que eu acho interessante, olha para esse fato histórico e fala, não, mas é normal, isso aí. Eu fui a uma palestra de um deputado aí, católico, famoso até, né? Ele falava, gente, mas tinha que ser daquele jeito. Eu não sei se tinha, não, sabe? Aliás, eu sei que não tinha. Imagina se agora chega uma outra civilização mais avançada e vem aqui nos matar. É a mesma coisa. Ou se nós vamos matar as outras civilizações, é a mesma coisa. Então o Brasil foi formado por isso, esse encontro violento. Além dessa civilização que já existia aqui dos ameríndios, havia a civilização, a cultura africana que foi trazida também. Milhões de pessoas foram roubadas dos seus lares, das suas histórias, foram escravizadas. Olha só o que Euclides da Cunha escreveu, gente, em 1902, eu acho, mais ou menos isso. Ele escreveu assim, só que ele estava falando da Guerra de Canudos, que tinha acontecido um pouco antes. Um índice da vida de três povos. As suas crenças singulares traduzem essa aproximação violenta de tendências distintas. É necessário descrevê-las. As lendas arrepiadoras do caipora, travesso e maldoso, atravessando rápido um caititu arisco, as chapadas desertas, as noites misteriosas de luares claros, os sacis diabólicos de barrete vermelho à cabeça, assaltando o viajante retardatário. Bom, ele faz aqui um apanhado de alguns elementos da cultura brasileira que só tem no Brasil. E esses elementos foram formados a partir do encontro dessas raças, desses povos. Somos descendentes dessa cultura, né? Nós descendemos disso. Temos esta ascendência. Então, você está trabalhando, está evangelizando pessoas que participam disso. Vamos lá, vamos para o que interessa. Afinal de contas, o que é essa matriz cultural e religiosa? O que é essa matriz? Essa matriz, gente, é uma espécie de grande plano de fundo que existe ao nosso redor. Ela é uma espécie de alicerce que está à nossa volta. E esse alicerce da matriz faz com que as pessoas consigam se entender e se comunicar usando símbolos comuns a elas. Você só consegue perceber o que é essa matriz quando você sai do Brasil e vai para outros países. O que é a matriz que eu estou dizendo aqui? A matriz cultural e religiosa. Ela é um acervo mental, ela é um elemento do nosso imaginário, ela está na nossa fala, na nossa forma de se vestir, de se apresentar, ela está nas nossas ideias religiosas. Isso se chama matriz cultural e religiosa brasileira, tá bom? Então é um conceito importante para você aprender. Esse conceito eu trago das ciências da religião para você, tá bom? Da antropologia e da sociologia das religiões. A matriz, imagina o seguinte, imagina que você tem na sua frente um lago, e esse lago está repleto de peixes que só são dele. Pronto, essa é a matriz. Ela é uma espécie de lago imaginário e mental. Eu quero deixar bem claro esse conceito para você entender. E é dentro dessas águas que aqueles peixes costumam transitar, e eles só existem ali. Eles podem até ser retirados daquele lago e levados para outro lago, mas lá vai ser outro tipo de lago, tá bom? Lá vai ser outras águas, vão ser outras relações. O que nós construímos no Brasil é todo o nosso acervo. O que faz parte da matriz cultural e religiosa brasileira? As nossas tradições, a nossa forma de pensar a realidade, a nossa forma de reagir diante das coisas, tudo isso é parte da matriz. A matriz é um grande alicerce invisível que sustenta a cultura. Ela é muito importante porque ela
ajuda as pessoas a se sentirem parte dessa unidade chamada Brasil. Ela é o chão que a gente pisa, né? O chão imaginário que a gente pisa. E ela tem um acervo de coisas que estão aí, que fazem parte. Ela é uma matriz cultural e religiosa porque a nossa sociedade brasileira, foi fundada sob aspectos religiosos. Quando os europeus chegaram aqui, trouxeram o catolicismo. O catolicismo chegou antes dos europeus, na verdade, porque os índios viram as velas com a cruz, não é? Com a cruz da ordem templária nas caravelas. E aí chegaram aqui. Trouxeram o catolicismo. O catolicismo é uma religião organizada, sempre foi. Quando chegou aqui, os missionários vieram juntos, franciscanos, dominicanos, depois vieram os jesuítas. E eles foram, então, evangelizando, catequizando os indígenas e depois também os descendentes das pessoas escravizadas da África. Só que os indígenas não abandonaram completamente as suas religiões e também as pessoas roubadas lá da África e trazidas para cá à força também não abandonaram. Elas foram construindo juntas um imaginário, um conjunto de acervo religioso, cultural, partilhado. Muitas coisas são partilhadas entre elas, entre essas três culturas. E nesses séculos que o Brasil foi se formando, isso foi sendo colocado à parte, foi sendo colocado como parte da fundação do Brasil. Então, a matriz cultural e religiosa brasileira é isso. Se você vai achar alguma coisa aqui um pouco mais assim difícil, um pouco assim, nossa, isso eu nunca tinha visto, fique até o final, permaneça e pergunte. A gente vai tentar esclarecer, tá? É isso. Eu quero fazer esse convite para você. Para a gente conseguir olhar as coisas com mais clareza, a gente tem que subir um pouco mais alto. E eu quero convidar você hoje a subir um pouquinho mais alto com esse tema que a gente está apresentando aqui, tá? Então essa é a matriz. Olha só. A primeira pessoa que falou da matriz cultural e religiosa brasileira foi um holandês, o André Droogers. Isso ele fez na década de 1980. Por ser holandês, ele chegou ao Brasil e percebeu várias coisas diferentes que tinham aqui. E percebeu que a cultura brasileira era fortemente religiosa. E mais, ele percebeu que a cultura brasileira era fortemente religiosa católica. Ele teve essa percepção. Olha que interessante isso. Claro, né, gente? Das três raças que compuseram, das três culturas que compuseram o nosso país e a nossa cultura, o catolicismo foi a força que organizou as inspirações indígenas e também organizou muitas questões da inspiração africana. Quando a gente fala de imaginário, que não é um tema para hoje, mas eu só vou dar um parêntese aqui, as pessoas costumam pensar que imaginário é ligado à ficção. E isso é um grande erro. Aquilo que pensamos na nossa cabeça, aquilo que nós achamos que é ficção, é tão real quanto, por exemplo, sei lá, esta caneta, né? Mas a ideia de caneta também é real. É na minha cabeça, por exemplo, que está a ideia de caneta se eu sou um engenheiro e vou começar a construir uma caneta. Na minha cabeça eu sei que uma caneta serve para escrever, para desenhar, enfim, para muitas coisas. Aí eu consigo transcrever para o real aquilo que já está dentro da minha mente. A matriz é a base nesse sentido. A matriz é um grande baú que nós temos, é um grande acervo gigante, quase infinito. E deste acervo, deste baú, nós vamos tirando coisas, tá? A gente vai entender já por que isso é tão importante. Olha só. Então, o André Droogers foi essa primeira pessoa. Eu vou ler um trechinho de um artigo que ele escreveu, que eu acho importante. Ele escreveu assim, ó. Quando em 1980 cheguei a Curitiba, quem aqui é de Curitiba? Li a Folha de São Paulo. É engraçado, né? Os paranaenses leem a Folha de São Paulo. Eu sou paranaense, eu posso falar. Mas outros estados leem também. Vocês não têm jornal? Não, gente. Tô brincando, né? Eu sou paranaense, eu posso falar. Ele leu a Folha de São Paulo, então, da primeira à última página, como parte da tentativa de aprender português. O que me chamou a atenção foi que pessoas públicas, como políticos, jogadores de futebol, mas também da publicidade, se serviam de linguagem religiosa. Olha que interessante. Comecei a colecionar recortes de jornal e depois de alguns anos fiz uma análise de conteúdo. Descobri que existe uma religiosidade pública do conhecimento de todo mundo no Brasil,
que fala português, concordando com essa religiosidade ou não. Olha o que ele está falando. Então tem gente que é católico ou não é católico e concorda com essa religiosidade. Deus e o diabo são muito importantes. Nossa Senhora também. Jesus é sempre falado e lembrado, um pouco menos talvez. Em vários destes exemplos, falam com um pouco de humor da religiosidade mínima. Estudei isso no Brasil, mas, enfim, ele vai concluir aqui. Ele que está percebendo, essa fala não é minha, tá? Essa fala é dele. Ele está percebendo, ele é um estrangeiro olhando os brasileiros como se comunicam. E ele percebeu que a linguagem dos brasileiros é profundamente marcada por elementos religiosos católicos, tá? Aí ele foi falando, foi mencionando uma série de coisas que apareciam na percepção dele. É claro que eu e você, quando eu falo com você, a gente fala uma linguagem dentro do nosso universo cultural comum católico, né? Eu falo coisas que você entende, você fala coisas que eu entendo também. Talvez uma coisa que nós falamos não entenda, talvez um protestante ou um bandista, mas nós entendemos. Por que é interessante a gente perceber isso? Pelo seguinte, você, como catequista, lida com pessoas que estão nesse mesmo universo que nós. Agora veja, ele deu aqui umas derrapadas na coisa que ele falou. Ele falou que se fala mais de Nossa Senhora do que de Jesus. Para nós é uma derrapada isso, mas ele percebeu isso de modo geral. O que quer dizer isso? Quer dizer que a religiosidade, a matriz cultural e religiosa, ela não é sinônimo exatamente de um catolicismo ortodoxo. Ela é uma coisa meio assim, um chamado salada mista. Vamos jogar a real aqui, você e eu agora. Quando você também conversa com alguns pais que não são assim tão católicos, você percebe que na cabecinha deles, ou você que evangeliza, né? Na cabecinha daquelas pessoas, há muitos conceitos misturados. Às vezes a pessoa fala do Papa e fala também, vamos falar do Chico Xavier, ou de reencarnação. São coisas de outra religião que a pessoa traz para o catolicismo. Na cabeça dela, eu já vi isso acontecer. Tá tudo meio junto, sabe? Tá tudo, nossa, falou de Deus, que bom, placa de igreja não importa, né? Fala do pastor fulano de tal. Olha que interessante. Se quiser anotar, você pode anotar os seguintes pontos que nós vamos falar. São bem didáticos agora, tá? Muito didáticos. Olha só que interessante. O primeiro ponto da matriz, que a matriz tem, que a gente identifica visivelmente, chama-se elemento da magia. O que é o elemento da magia? É uma contribuição que é tanto dos portugueses, quanto dos indígenas, quanto dos africanos. A magia, quando fala magia, não tem nada a ver com magia negra, não tem nada a ver assim, com feitiçaria, não é nada disso. Vamos entender magia no sentido da sociologia. A magia que eu estou falando para vocês aqui é uma magia que ela assim, é a forma de entender que forças místicas agem no mundo, tá? Isso é a magia nesse sentido científico, não estou falando no sentido religioso, preste atenção. A magia no sentido científico é aquilo que as pessoas acreditam que está em trânsito no mundo, as forças espirituais que estão em trânsito no mundo, tá bom? De certa forma, veja bem, entenda o que eu vou dizer, não vai cortar, né? Tudo bem que às vezes dá uma travadinha, mas não vai entender o errado que eu estou dizendo. Esta magia, quando, por exemplo, uma pessoa carrega um amuleto, né, claro que isso é um costume não católico, né, uma pessoa de outra religião carrega um amuleto, ela fala que aquele amuleto ele vai abrir o caminho dela, vai fazer ela ganhar no jogo e tudo mais. Isso é elemento da magia. Quando talvez uma pessoa de outra religião, por exemplo, dos pentecostais, coloca a Bíblia aberta na casa, né, às vezes tem católico que faz isso também, como se aquela Bíblia fosse espantar os maus fluidos, né? Isso é magia, nesse sentido que eu estou explicando, tá? É isso aí. Então, o primeiro componente, se você está anotando, pode anotar. O primeiro componente é a magia. Isto é, a crença no poder de que acontecimentos do mundo físico podem ocorrer a partir de uma causa sobrenatural. Isso é a magia. Tá? Tem muitos aspectos a magia. Por isso que muitas vezes os nossos padres combatem, né, os nossos formadores combatem algum tipo de relação que a gente tenha com os objetos, com as coisas. A magia entende que às vezes tem algumas coisas que são animadas no mundo. Eu dei o exemplo da caneta, eu vou dar o exemplo de novo da caneta. Vamos supor que eu vou vender essa caneta por R$1.000 lá na minha igreja. E vou falar assim, essa é a caneta bênção, a caneta da bênção. Se você assinar uma folha de papel escrito, sei lá, R$10.000, R$10.000 vai aparecer na tua vida. Só que essa caneta eu estou vendendo por R$2.000. Aí todo mundo vai lá comprar. Isso aqui, gente, é elemento da magia, tá?
Então, as pessoas acham que há um fetiche, há um poder porque eu ungi essa caneta, talvez eu passei assim na minha camisa. Eu não estou brincando, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Aí isso aqui fica como se fosse um elemento mágico, sabe? Já houve casos aí que foi falado, por exemplo, de vassoura ungida. Eu estou falando isso aqui, não é uma crítica, entenda? É uma percepção científica, né? Por que será o que leva as pessoas a comprarem uma vassoura por R$2.000 ou uma caneta que eu estou falando que ela é mágica? O que leva a acontecer isso, será, né? Esse tipo de coisa é motivado por essa mentalidade, tá? Vamos em frente. O segundo ponto, então. Esse é o ponto da magia. E daria pra gente falar a noite inteira dele. Só que você, enquanto eu estou falando, eu tenho certeza que você está identificando pensamentos mágicos nas pessoas que você conhece. Né? Às vezes no catequizando, na superstição. Tem mais um elemento interessante. Esse elemento que é o segundo, chama-se providencialismo. O que é o elemento do providencialismo? É uma crença de que tudo vai acontecer de acordo com o que está nos planos de Deus. Né? Tudo. Para meu bem, na verdade. Para a Sagrada Teologia Católica, de fato, a providência concorre para o bem dos que amam a Deus. Isso é ensinamento da Teologia Católica. Mas o que fala o providencialismo? Olha só, vamos lá. Ele fala mais ou menos assim: a visão providencialista unifica a vida humana. Tudo é explicado a partir dessa visão providencialista. A história é uma sucessão de promessas e pagamentos de promessas, tudo é milagre. Quando eu estou falando aqui pagamentos de promessa, não é no nosso nível teológico. O que eu estou dizendo com vocês aqui? Vamos lá, vamos transcrever para o nosso universo comum, para vocês entenderem o que é o tal do providencialismo. Ó, uma pessoa, imagine o seguinte, uma pessoa tem um trabalho, mas ela não acorda cedo, ela não se cuida, ela não se veste bem para ir para o trabalho. Chega no trabalho, ela faz aquele trabalho de qualquer jeito. Aí o patrão um dia se cansa dela e fala: ah, não, você não dá aqui, adeus, vai embora. Qual que é a explicação que ela vai dar? É uma explicação providencialista. Ela vai falar: ah, não era para mim isso. Vai dizer isso. Tá entendendo? Há uma grande diferença aqui em providência santíssima, que é uma coisa da nossa sagrada teologia, e uma visão de mundo meio comodista. Um sinônimo, aliás, para esse providencialismo seria comodismo, entendeu? Ah, tudo está escrito nas estrelas. Vocês meio se ligam com a ideia de destino. Destino não existe, na verdade. Não tem destino, não tem. Ou tem a liberdade humana, conforme Santo Agostinho já nos ensinou, ou não tem destino, porque uma ideia não casa com a outra, tá? O destino é uma ideia ligada a esse tal providencialismo, com P minúsculo, que diz o seguinte: todas as coisas já foram determinadas por uma divindade meio autoritária, que falou: você, por exemplo, Eliette vai nascer e vai ser catequista. Você, Ana Paula, vai ser coordenadora de catequese lá da cidade e tal. Isso não existe. Você pode ter escolhido ser catequista ou não. E isso se chama liberdade. Mas não tem o elemento assim, está escrito nas estrelas. Isso não existe, não faz sentido. Quem acha que destino existe, aliás, precisa saber que isso está contra a teologia católica, né? Ou o destino, ou a providência. Ou o destino, ou a liberdade. Não tem lugar para os dois, tá bom? Vamos lá. Vamos pro próximo elemento. Então, o primeiro elemento foi aquele que eu falei, né, que vocês já entenderam, o elemento da magia. O segundo elemento é esse elemento do providencialismo, que eu já falei. Você pode chamar o providencialismo também de determinismo, tanto faz, é a mesma coisa. Tem mais um elemento, que é o elemento da relação com seres espirituais. Tá? Esse elemento também é parte da nossa matriz. E ele apareceu nas 3 culturas. Aliás, a matriz só foi formada porque elas eram muito parecidas, em alguns aspectos. O externo não, mas aspectos místicos tinham muito elemento em comum. Esse terceiro elemento, por exemplo, essa interação, essa relação com seres espirituais, é muito curiosa. Você já deve ter tido, por exemplo, catequizandos que falam, que alegam que falam com a avó, que falam com espíritos, não sei o que tem, os que tem. Isso é um elemento que está na matriz cultural e religiosa brasileira. Né? Tem algumas pessoas, às vezes, que alegam que recebem ali uma mensagem de Nossa Senhora, né, e tal. Há alguns casos que isso pode até ser verdade, mas há alguns casos, gente, que isso é apenas um elemento da matriz cultural e a pessoa, às vezes, está num estado, às vezes, de
necessidade, de carência, de vontade de se sentir importante, ela começa a alegar que recebe comunicações espirituais do mundo que não é o nosso mundo, né? Do mundo imaterial. Enfim, isso até vira religião às vezes, se você está me entendendo. Porém, esse elemento aqui é um elemento que está nessa cultura, nesse grande caldeirão cultural que é a matriz, tá? É muito comum a gente ver as pessoas falando isso. E quando eu falo seres espirituais, você pode pensar toda a categoria de ser espiritual que você quiser pensar. Vamos citar alguns aí, me ajuda a citar. O que é um ser espiritual? É tudo aquilo que a gente imagina que não é desse mundo. Ó, tem assombração, tem... o que mais? Tem anjo, porque anjo não é do mundo material, a teologia ensina, né? Tem o espírito de quem já morreu, tem o lobisomem, tem o chupacabra, tem o saci pererê, enfim, tem uma série de coisas. Algumas coisas reais da nossa santa religião estão misturadas aí a outras coisas que não são reais. Né? Mas como que você fala que da nossa religião é real e da outra não é? É muito simples, gente. A maior parte das coisas que a gente vê nessa relação, nessa suposta relação aí, de pessoas com o mundo espiritual, é para trazer alguma mensagem que não vai acrescentar nada, é para falar assim, não, você é tão especial mesmo que você é capaz de ver mesmo. Porque, veja, eu não acredito que seja possível Nossa Senhora aparecer para você para te dar uma notícia se encontra a tua cunhada, por exemplo. Não faz sentido isso, não faz nenhum sentido. Ou eu não acredito que o teu anjo da guarda vai aparecer para você para falar o número da loteria. Também não acredito nisso. Ou não acredito que o lobisomem vai te pegar porque você não confessou na quaresma. Também não acredito nisso. Só que na cabeça das pessoas, na cultura geral, essa troca, essa relação com o mundo espiritual é muito assim, badalada, digamos assim. Fala-se muito disso. As telenovelas, não é que elas criaram assim uma cultura meio, né, assim, nesse sentido. Elas pegaram do imaginário católico, do imaginário da matriz, e pegaram e colocaram na telenovela. Aí um fala com o que já morreu, o outro recebe mensagem e tudo mais. O meu pai faleceu em 2010, e quando ele faleceu, foi lá uma pessoa que falava assim, que falava com os mortos, né? Aí ele foi lá me falar, olha, sexta-feira passada eu recebi uma mensagem do teu pai, mas você tem que ir lá no centro para receber essa mensagem. Aí eu falei para ele desse jeito assim, com muita tranquilidade, muita boa educação, que interessante, o meu pai que morou nesta casa onde nós estamos, será que ele não sabia o endereço aqui para vir me falar? Por que será que ele foi lá falar para o senhor? O senhor teria uma pista para me dizer? A pessoa entendeu na hora o charlatanismo, né? Ficou toda, né, envergonhada e saiu, porque ela viu que ali não ia ter nenhuma vantagem, não ia conseguir tirar dinheiro de ninguém ali. Mas muitas pessoas hoje, e é bom você saber disso, é muito importante, muitas pessoas hoje em dia são presas fáceis, às vezes, de pessoas que alegam isso, né? Que alegam, eu recebo a mensagem lá de não sei quem. Cuidado, hein? Cuidado. Eu não estou nem falando que é verdade nem que é mentira, vocês estão me entendendo, mas eu estou dizendo que isso é um elemento da matriz, tá? Isso é um elemento da matriz. Para os portugueses, era muito importante receber, talvez, uma mensagem, um sinal, né, do céu. Para os africanos, era muito importante se comunicar com os antepassados. E para os indígenas, era muito importante falar com seres sobrenaturais. Isso, gente, dentro de 500 anos de história, não desapareceu, permanece. Eu e você somos descendentes desses portugueses, desses africanos e desses indígenas. Tá? Você entendendo de onde vêm certos assuntos, de onde vêm certas ideias, tem mais condições de evangelizar, tem mais condições de perceber que caminho tomar, que atitude tomar, entendeu? Isso aqui é como se a gente tivesse feito uma descida ao subsolo da nossa cultura, sabe? O porão onde ninguém visita, só que tá cheio de coisas interessantes lá. Então essa é a interação com seres espirituais. Eu não estou dizendo que não exista, só que eu estou dizendo que às vezes, agora eu vou dizer um juízo de valor aqui, às vezes as pessoas dão um pouco mais exagerada nisso. Efetivamente, Deus se comunica com a realidade humana. E o milagre acontece todos os dias. Agora é o pensamento de catequista, como você, eu e você. O milagre acontece à nossa volta, todos os dias. Você tem que estar com os olhos abertos para perceber. Se você está, se percebe. Não precisa ficar esperando que vai vir assim, uma mula sem cabeça, sei lá, carregando aqui uma mensagem para você do além. Não. Ou que vai vir um fantasma da ópera trazer para você uma verdade, trago verdades. Não, não vai ser assim. Às vezes as pessoas gostariam que fosse, né? Sabe por quê?
parêntese aqui. Há uma força, essas são as forças externas sobre a cultura. Há uma força externa sobre a cultura chamada desencantamento do mundo. O que é o desencantamento do mundo? Isso é coisa que os sociólogos já pensaram. É um nível de racionalismo tão grande que não admite lugar para poesia, não admite lugar para religião. Tudo isso, na verdade, vai falando que só é válido o pensamento racional. Então, esse desencantamento vai afetando a vida das pessoas. As pessoas precisam acreditar em algo além dessa nossa vida dura. Nossa vida é muito difícil. Só que quando esse pensamento meio que domina, o pensamento racionalista, ele começa a ter um efeito reverso. Olha o caso dos Estados Unidos. Só para ilustrar, a gente já passa para o próximo tópico. No fim do século XIX, o pensamento racionalista, que também é um erro, falar que só a razão é a única forma de conhecer a realidade. Não é. Quem fala que só é a razão esquece da arte, esquece da religião, da filosofia. O racionalismo estava em alta nos Estados Unidos no fim do século XIX, né, anos de 1890 em diante. Aí, as pessoas religiosas de lá criaram uma reação a isso alérgica, não gostaram, porque os pensadores racionalistas falavam que a religião não importa, que a religião é uma fábula. Outro extremo, né? Olha o extremo, vocês estão entendendo. O que essas pessoas religiosas fizeram? Falaram que não, que aí a mentira é a ciência mentira, a ciência é do diabo. Aí um extremo gerou o outro. É aí que nasceu uma expressão chamada fundamentalismo, tá? O extremo nunca serve, gente. Nós não podemos andar no extremo, tá bom? Vamos para o próximo aqui. A gente já vejo que vocês estão comentando aqui. Eu já mencionei o elemento da troca com o sagrado, da troca que a gente é capaz de fazer com os seres espirituais na nossa cultura. Essa troca também está na matriz. O que é essa troca? Essa troca é a crença de que eu posso, de alguma forma, comprar um favor de um ser espiritual. Eu posso comprar um favor de Deus mediante o pagamento de um dízimo. Eu posso comprar, por exemplo, a simpatia de Santo Antônio para ele fazer eu achar uma noiva se eu colocar ele de ponta cabeça. Você sabe que isso que eu estou falando existiu na nossa cultura, né? Estou falando de uma coisa católica, né? Falei de uma coisa não católica antes. Pode ser, por exemplo, a gente se reunir, jogar sal grosso no chão e colocar fios de cobre ao nosso redor e pensar que assim a gente vai se comunicar com os extraterrestres. Aqui nessa concepção, os extraterrestres também são uma espécie de ser superior. Esse tipo de situação, gente, é chamado comércio com o sagrado, esperando que desses seres superiores a gente receba um tipo de compensação. Isso não existe na nossa teologia católica. A gente recebe bênçãos e uma coisa chamada graça. A graça é de graça, o nome já fala. O conceito graça é teológico, a graça é gratuita. A graça não depende de uma troca, sim, não depende de uma oferenda, às vezes, né, ou de um sacrifício, entendeu? Houve um grande sacrifício, sim, foi no século I, foi no ano 33, né, que foi o sacrifício de Jesus na cruz. Aquele grande sacrifício aboliu todos os outros. Para que serviu o sacrifício dos judeus antes? Eles faziam assim, eles matavam um animal inocente para que isso aplacasse a ira de Deus contra eles, contra os pecados deles. Essa era a verdade, né? Então, olha que interessante. Esse tipo de pensamento que já tinha na antiguidade meio que evoluiu e se tornou presente nas outras culturas, até o tempo de hoje. Mas o catolicismo veio para ensinar que não precisa ser assim mais, tá? Então, esse elemento do comércio com o sagrado é quando a gente faz alguma coisa buscando, né? Tem religiões aí que fazem as oferendas, tem religiões que fazem uma troca, sei lá. Eu não vou entrar nos méritos, mas você está entendendo exatamente o que eu estou falando, né? Vamos ver aqui. Tem um elemento que é muito polêmico chamado sincretismo. Sincretismo quer dizer aquilo que se mistura, aquilo que se mescla. O sincretismo é quando uma religião começa a pegar elementos da outra, assim, numa boa, né? O sincretismo é realmente complicado porque ele ocorre e passa a causar uma confusão que as pessoas não sabem exatamente qual é o limite de uma religião, qual é o limite da outra. E gera muita confusão. É muito comum nas nossas paróquias a gente receber pessoas de outras religiões que falam assim, olha, eu vou lá na religião tal, mas a gente sempre foi daquela religião, mas a gente sempre fez Eucaristia, sempre fez Crisma. Tá bom, a gente até entende a vontade da pessoa, mas a gente começa a falar de conceitos católicos, a pessoa não vai entender. Mas a minha religião fala diferente lá, tal, né? O pastor, o pai de santo.
É complicado, é o sincretismo. Na cabeça das pessoas que são tocadas pelo sincretismo, não há um limite muito claro entre uma religião e a outra, porque todas são boas. E o catolicismo é uma religião simpática. Ele é muito fácil de ser confundido com outra, de ser mesclado com outra, porque ele é uma religião muito assim acolhedora, né? E aí é o elemento do sincretismo. Tem mais um elemento curioso, que é o elemento chamado maniqueísmo, ou o elemento da luta do bem contra o mal. Também está na matriz. Católicos não acreditam que existe uma luta do bem contra o mal. Católicos não devem acreditar nisso, porque esse elemento do maniqueísmo surgiu numa religião chamada maniqueísmo, né? Santo Agostinho era dessa religião. Para essa religião, que foi uma religião persa, fundada pelo profeta Maniqueu, não é profeta da revelação cristã, é um profeta lá persa, havia um Deus bom e um Deus mau. E o mundo era resultado da luta entre esses dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal. E esses dois deuses faziam as suas lutas e isso refletia-se na realidade humana. Isso se chamou maniqueísmo. Para o cristianismo isso não existe. Existe apenas o princípio do bem, o princípio divino de Deus. Esse princípio existe. É o único princípio que tem. Mas de vez em quando a gente vê algumas religiões darem assim, uma derrapada assim, nesse sentido, né? Religiões até cristãs, mais ou menos. E falar que não, o grande poder do mundo é o diabo é o príncipe do mundo, é o dragão, é não sei quem. Não, gente. O grande poder do mundo é o poder de Deus. O que acontece de ruim no mundo é resultado da nossa liberdade. Sempre falo isso. Quem me acompanha no nosso mini retiro sabe que eu tenho uma... sempre, às vezes, eu preciso insistir no ponto da liberdade humana. É a nossa liberdade que nos trouxe onde nós estamos. Não foi o diabo, não foi, sei lá, né, a mula sem cabeça, o boitatá. Não foi, né, não foi nada. Foi a minha liberdade que me trouxe. É difícil entender isso. É para a liberdade que Cristo nos libertou, e Ele nos libertou uma vez só, né? Só que de vez em quando, às vezes até algum pregador leigo, tô dizendo, viu, que você não vai escutar muito assim, muitos padres esclarecidos ficarem falando, né, olha o bem contra o mal, não. Algum pregador leigo nosso dá uma derrapada e fala isso. Não pode, não está teológico isso, não está teológico, né? Quando fala, por exemplo, que a vida dos católicos está sujeita, assim, a uma interferência maligna, poxa, mas os católicos não são batizados, remidos pelo sangue do Cordeiro? Pode estar sim sujeito a uma interferência, mas é da liberdade do outro, tá? Pode, a liberdade do outro tem esse poder para nos atrasar às vezes. Mas não precisa ficar preocupado demais com essas outras interferências, tá? Porque quem é batizado, eucaristizado, está dentro do corpo de Cristo, tá bom? Eventualmente algum malefício espiritual acontece, mas isso é eventualmente, isso aqui é quase extraordinário, não é cotidiano. E do jeito que algumas religiões falam aí, nossa, o diabo está embaixo da tua cama desde a hora que você levanta e ele vai dormir com você, inclusive. Tem mais um elemento da matriz, gente, que é o elemento final, um elemento chamado violência. Quando os portugueses vieram aqui e mataram os índios, vieram e exploraram as pessoas da África, eles fizeram isso não com gentileza, mas fizeram com profunda violência, com muita violência. Todo tipo de violência que você imaginar. Isto é um elemento que está presente nas nossas relações culturais. O elemento, por exemplo, brincadeiras que a gente escuta, eu vou te dar uma porrada, né? Eu te quebro, eu te arrebento. Isso nem é brincadeira, é um elemento da violência que inclusive se concretiza. Talvez hoje, no dia que você está me ouvindo aqui, você deve ter ouvido falar de algum caso de violência gratuita sem sentido. Isso é o resultado de um elemento da nossa matriz cultural e religiosa. Toda essa matriz foi fundada, foi forjada com uma pressão. E essa pressão foi a que deu origem a muitos efeitos patológicos culturais que nós temos. É a chamada, então, o chamado efeito da violência. Tá? Ela se manifesta não só nas falas religiosas das pessoas. Olha que engraçado. Católico falar, por exemplo, que Deus vai castigar. Tá bem, é um elemento da nossa teologia que depois foi repensada, mas ainda fica falando isso, né? Como que pode estar falando isso, né? Algum líder aí religioso que de vez em quando recebe uma crítica da imprensa, fala assim, não levanta a mão contra o ungido de Deus. Que pensamento é esse? Pode sim criticar porque fez alguma coisa errada, né? Estou falando de algum líder religioso aí que sempre evoca essa mesma frase. Esse elemento da violência acabou meio que se estruturando. Ele se cristaliza no preconceito,
que o preconceito se manifesta de muitas formas, de forma clara, de forma sutil, na forma de piadinha, na forma de brincadeira. Ele também se cristaliza na intolerância religiosa. Em geral, católicos não são muito intolerantes, eu espero que não sejamos mesmo, porque nós não precisamos. A nossa religião tem 2000 anos de tradição, para que você vai ser intolerante com outras que estão nascendo aí? Para muitas seitas, o inimigo imaginário é a Igreja Católica, você sabe disso, você sabe que eu não estou brincando. Para muitas seitas, o inimigo imaginário são as religiões afro-brasileiras. Eu e você não precisamos disso. Nosso grande inimigo, que não é imaginário, pode ser a ignorância, tá? Pode ser a maldade, pode ser a falta de caridade, isso pode ser. Aí, Yolanda, eu tenho um catequizando que a mãe é evangélica, o que você acha dessa questão? Pois é, Yolanda. Cada vez mais a gente vai ter esse tipo de coisa, porque as pessoas, com o passar dos anos, vão ficando mais livres para escolher as suas religiões. Todos os anos eu tenho catequizando que a mãe é evangélica, e detalhe, todos os anos eu tenho pelo menos um catequizando que veio contra a vontade da mãe porque gosta da minha catequese, gosta da nossa paróquia, gosta de estar com a gente, gosta dos nossos jovens, e vem. E aí isso sempre é causa de, às vezes, algum conflito com a família e tal. Todos os anos tem, né? Quem que traz esses meninos evangélicos para cá? Os nossos meninos, né? Os nossos catequizando. Ama nosso encontro de catequese e vem também. Queridos, então eu quero já ir concluindo. Então eu quero desejar para vocês aquela noite abençoada, que vocês possam descansar bastante hoje. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.